A Live Clean está evoluindo, e se você está assistindo esse vídeo aqui é porque você teve acesso antecipado à versão 2. E aqui eu quero te mostrar as novidades que temos aqui na Live Clean com a versão 2. Me chamo Lucas, sou fundador e vamos lá. Primeiramente, aqui na tela de clientes, uma das novidades que temos aqui são as etiquetas. Antes tínhamos apenas etiquetas de prioridade alta, média e baixo, e isso era travado para todo mundo. Agora, demos a você a possibilidade de personalizar essas etiquetas e também criar novas etiquetas. Então essas que tem aqui você pode apagar ou editar e também criar novas etiquetas, como por exemplo, relacionada ao objetivo do paciente, tipo hipertrofia. Você também pode definir uma cor para essa etiqueta e salvar. E para aplicar essa etiqueta a um paciente é muito simples, você vai entrar no perfil do paciente e aqui tem o campo etiquetas, você vai apenas selecionar a etiqueta que você quer atribuir a esse paciente. E aqui embaixo podemos salvar edições. E assim que você fizer isso, quando você voltar para a listagem de pacientes, consegue ver que aparece aqui do lado em mais um. E essa etiqueta ela é útil caso você queira fazer alguns filtros. Por exemplo, agora também temos o campo aqui de cima de filtrar, onde você consegue filtrar com mais dados aqui. Então você pode selecionar uma etiqueta que você atribuiu, aplicar, e assim você consegue ter uma visão um pouco mais limpa das coisas. Isso é útil caso você trabalhe, por exemplo, com equipe, que você pode atribuir um paciente a um estagiário, alguém da sua equipe, colocando uma etiqueta em nome daquela pessoa. Ou talvez usar algum outro tipo de organização, fica um pouco mais livre para você. Então aqui voltando em filtrar, temos aqui outras novidades também. Por exemplo, você também consegue filtrar pelo serviço do paciente, você consegue filtrar também por tempo restante do serviço, então você consegue saber quem que vai finalizar daqui a 3 dias, você também consegue saber quem que vai finalizar daqui a 7, 15, 30 dias e quem falta fazer aquela confirmação ali de WhatsApp. Então você consegue ver aqui também usando esse filtro de pendente ou confirmado. Algumas outras novidades aqui na tela é a exportação, então agora você consegue baixar todas as informações dos seus pacientes. Então, caso você queira exportar, isso aqui vai ser possível por meio desse botão. E a última novidade aqui nessa tela é o botão de configurar a tabela. Então, agora você consegue organizar da forma que você preferir essa tabela de pacientes do começo. Você consegue, por exemplo, arrastar para reposicionar uma coluna, você pode desativar uma coluna e ativar alguma outra. Então, se você, por exemplo, não quiser ver o percentual de respostas, você pode deixar isso aqui inativo. E se você quiser ver o e-mail do cliente, basta apenas ativar aqui esse campo e quando você salvar, vai aparecer na tabela principal o e-mail do cliente. E na parte inicial, algumas novidades que trouxemos aqui para vocês é a parte de pacientes em risco de abandono e também vencimento da semana. Então aqui, nesse pacientes em risco, você sabe quem está há mais tempo sem responder. Então isso aqui aparece para você algumas pessoas que não estão respondendo os questionários. E em vencimento da semana você consegue saber quem que vai vencer essa semana. Então sempre no topo aqui mostra quem está mais perto de vencer. E quem fica mais embaixo está um pouco mais longe de vencer o serviço. Então são pessoas aí que você pode estar dando uma atenção maior para aumentar essa possibilidade ali de renovação do paciente com o teu serviço. É legal sempre ficar de olho nessa tabelinha para acompanhar de forma mais próxima essas pessoas. E se você notar, a tabela de pacientes em risco de abandono não exibe todos os pacientes que estão em risco de abandono. Se você quiser ver todos, você precisaria vir aqui em relatórios e em relatório de engajamento. Então aqui temos duas tabelas aqui dentro, que é o ranking de engajamento e o risco de abandono. E o que é esse risco de abandono? Nós aqui na Live Clean notamos que pacientes que respondem pouco aos questionários, que costumam sempre faltar, são pacientes aí em alto risco de abandono do tratamento de fato, porque pacientes que acabam seguindo o tratamento, eles têm uma tendência maior a querer mostrar que está fazendo ali tudo que foi planejado. Eles mandam fotos, mandam mensagens, e pacientes que apenas não estão seguindo, eles simplesmente somem. Então, se um paciente ele deixou de responder o questionário, isso é um sinal de alerta para você ir atrás desse paciente, saber o motivo, se é realmente uma perca de interesse com o tratamento ou talvez a correria da semana não permitiu que ele respondesse aos questionários. Porque, claro que existem pessoas que de fato estão seguindo ali o plano e não estão respondendo os questionários, isso pode acontecer. Mas o inverso também é verdade, pacientes que param de seguir e param também de responder. Então, cabe você a ver essas pessoas aqui da lista e filtrar quem de fato está tendo um desinteresse maior com o acompanhamento. E voltando aqui para o ranking, ele mostra para a gente os pacientes que estão respondendo mais aos questionários e também com a sequência maior. Então, para ter uma pontuação aqui do ranking, ficar no topo, não é apenas ter o maior número de respostas, também tem que ter uma maior sequência.
Então, o paciente que tiver essas duas informações no topo, ele vai aparecer aqui em primeira colocação. E essa informação é legal você ter em mente para talvez criar algum tipo de dinâmica no seu serviço. Teve um case que apareceu no nosso suporte de um profissional que estava usando essa tabela aqui para dar brindes aos pacientes. Então ele deixava informado ao paciente que se ele tivesse uma alta aderência aos questionários, no final esse paciente iria ganhar uma camiseta, uma coqueteleira, algo do tipo, justamente aí para dar maior incentivo a esses pacientes para encherem os questionários. E se você notar, temos aqui dois novos relatórios, o relatório de envios e o relatório de respostas, são duas coisas diferentes. Vamos lá. Primeiramente aqui no relatório de envios. No relatório de envios mostra para a gente as mensagens que foram enviadas para os pacientes, seja no WhatsApp, seja no e-mail, você consegue ver por aqui. Você consegue saber quantas foram enviadas, quantas mensagens foram lidas pelos pacientes e quantas foram clicadas. Então eu consigo saber aqui, por exemplo, essa paciente ela recebeu o questionário no dia 24, que foi hoje pela manhã, no dia que eu estou gravando, e ela leu a mensagem. Então ela no WhatsApp recebeu e abriu a conversa e mostrou para a gente que ela viu, que ela leu a conversa. Então você consegue ver esse dado aqui. Esses pacientes que estão como enviado, mostra que aquele paciente ele recebeu a mensagem, mas ele ainda não abriu a conversa com nossa assistente virtual. Então temos aqui as informações em tela. Outra informação aqui é clicou. Então esse paciente aqui recebeu a mensagem pela manhã, pelas 9 horas da manhã, e também abriu a mensagem. Então consigo ver esse status aqui. Caso você queira, você consegue ver também mais detalhes clicando aqui em cima da linha do nome do paciente. Vamos até questionários e aqui em questionários podemos vir aqui nos 3 pontinhos de ações. E aqui vamos até ver agendamentos, vamos descer até o último aqui, no caso foi esse respondido. Quando eu clico aqui na setinha para abrir, ele me mostra mais detalhes. Então esse paciente ele recebeu o questionário às 9 horas da manhã e ele clicou no botão de responder questionário ali às 11 horas da manhã. Então eu consigo ver exatamente o horário que o paciente abriu, clicou, visualizou, tem todos esses dados aqui. E por outro lado temos aqui a parte de relatório de respostas. Então vamos diferenciar as coisas, porque esse primeiro é um relatório de notificações enviadas. E o outro é realmente o relatório de respostas. Então eu consigo ver questionários em aberto, então são questionários que a pessoa ainda vai responder, questionários respondidos, então me mostra aqui, eu tenho todos esses dados aqui. Questionários que não foram respondidos, que são esses perdidos, eu também consigo saber aqui. E ainda sobre as respostas, eu posso vir aqui em pendências, tem mais algumas novidades na tela de leitura de resposta do cliente. Eu vou abrir aqui, por exemplo, esse paciente aqui. E aqui me dá mais alguns outros dados. Por exemplo, aqui nessa tela eu consigo ver se o paciente respondeu o questionário de forma completa ou parcial. Nesse caso aqui foi parcial, completa fica assim verde. Além disso, aqui nessa tela também tem a opção do agente GPT, onde facilita para você dar um feedback ali para o seu paciente com base na resposta dele. Você também tem uma opção aqui de avançar, voltar pelas respostas pendentes, então aquela tabela lá de pendências, é a mesma lista que está aqui, onde você também pode estar navegando por meio dessa listinha aqui em cima. Outra novidade que temos por aqui são os novos modos de envio. Então quando você for programar a automação de algum questionário, você vai se deparar com essas duas novas opções, que é o envio único e também o modo manual. Envio único, como o próprio nome diz, você vai enviar uma data pontual ali, pode ser agora ou enviar em uma data no futuro específica, é apenas um envio, então isso é útil caso você queira coletar, sei lá, uma anamnese, porque é uma coisa única ali sem recorrência. E caso você queira algo mais personalizado para o futuro, tem a opção aqui manual também, onde você pode estar vindo aqui selecionando uma data no futuro. Então, digamos que eu quero enviar um questionário no dia 27. Selecionei aqui, boto um horário, tipo 10 horas da manhã, um prazo de resposta, tipo 24 horas. Clico no mais para adicionar e vou botar aqui também outra data, vamos supor, lá no dia 17 de julho, também às 10 da manhã e 24 horas de prazo. Então eu consigo vir aqui e ir montando esse cronograma de envios do questionário. Então é mais uma opção aí caso você queira fazer essas programações de questionários. O modo diário manual você já conhece, imagino, porque também tinha na versão antiga. Só que agora também tem um novo campo aqui, que é a opção de, aqui embaixo, duração dos envios, se é com data final ou sem data final. E essa data final, se você deixar sem data final, vai enviar até enquanto o paciente estiver ativo. Então, no dia que o paciente ele ficar inativo, para de ser enviado. Se você botar uma data final, você consegue fazer a parada dos envios em um momento que você quiser, antes mesmo da finalização do plano do seu paciente. Então, posso botar para parar os envios desse questionário, tipo no dia 11 de junho, eu posso fazer isso.
E assim eu consigo criar, por exemplo, algum tipo de dinâmica de questionários. Eu posso botar um questionário para enviar do dia 10 ao dia 20 e botar outro questionário para enviar do dia 20 até o dia 1º do outro mês. Então você consegue fazer essas dinâmicas aí agora com essas programações automatizadas que temos aqui. Mais uma novidade aqui na tela de leitura de respostas são os questionários com foto. Agora você consegue comparar. Então, se você tiver no seu questionário uma pergunta para o paciente enviar uma foto para você, todas as fotos ficam aqui. Você pode clicar aqui em cima para abrir. E caso você queira, você também pode clicar aqui no cabeçalho para fazer um comparativo das fotos. Então você pode pegar essa última foto, clicar em adicionar comparação e ele vai comparando com as fotos anteriores. Então assim você tem um carrossel comparando a primeira foto para a foto atual e assim você consegue ver a evolução ali do seu paciente ao decorrer do tempo. Então para quem trabalha com consultoria, isso aqui é muito bom, deixa tudo centralizado em um local só. Continuando as novidades, temos aqui agora integrações. Então, se você vier em configurações e integrações, temos aqui a integração do ZAPI. O ZAPI é um serviço que permite você conectar o seu WhatsApp aqui na plataforma da LiveClean. Então, ao invés de enviar os questionários por meio do nosso número, você poderia enviar os questionários por meio do seu próprio WhatsApp. Isso é muito bom porque tem uma tendência a aumentar a taxa de respostas dos seus pacientes. E essa integração com o ZAPI, ela está disponível apenas no plano escalar. E para você ver, basta clicar em cima do seu perfil, vir aqui em fazer o upgrade da assinatura e temos aqui a opção do plano escalar. Então ele permite que você envie questionários diários, tenha seu próprio número de WhatsApp, tenha também mensagens personalizadas. Então agora com esse plano escalar você consegue vir aqui em lembretes e você consegue personalizar da forma que você preferir as mensagens clicando aqui em meus modelos. Então aqui você pode criar um novo modelo da forma que você preferir, tipo, olá, nome do paciente. Esse texto azul seria substituído pelo nome do paciente de fato. Aí você pode, por exemplo, digitar questionário disponível. Então você consegue personalizar todas as mensagens que serão enviadas nos momentos programados. Então isso deixa tudo mais com a cara do seu serviço, mais personalizável. Outra integração que estamos trazendo aqui são os webhooks. Isso aqui é um pouco mais complicado, um pouco mais avançado, tá? Mas o webhook é uma coisa sensacional, permite várias integrações, por exemplo, com ChatGPT, Cloud, vários outros serviços, você pode estar fazendo essas integrações aqui com os webhooks. E por último, duas últimas coisas, que é a parte de indicações. Então agora você também pode estar indicando com o código e você consegue ver aqui o pessoal que usou o seu código, o pessoal que assinou com o seu código. Então isso vai gerar para você créditos que vai abater na sua assinatura. Vai aparecer aqui o quanto de crédito que você tem e você vai conseguir usar esse crédito aí para bater nas suas renovações futuras. E em assinaturas agora estamos usando o serviço do Stripe. É um serviço aí que é global, internacional, onde você vai conseguir cadastrar o seu cartão de forma segura, com renovações recorrentes, porque antes tínhamos a renovação manual, agora está tudo 100% automatizado. Então, por hora, é isso que estamos aí trazendo com a versão 2. Tem algumas outras coisinhas que eu não comentei nesse vídeo para não ficar muito extenso, mas pode ter certeza que vamos trazer muitas outras novidades em breve, tá? Tem muita coisa planejada que tá para sair nos próximos meses aí.